Oiê, eu sou a Mayra Engelmann e eu tô aqui para convidar vocês para entrar numa jornada chamada Meu Filho, Meu Sintoma, para que a gente consiga ter um olhar mais profundo sobre a parentalidade, sobre o que é ser pai, ser mãe, sobre tudo aquilo que talvez a gente não saiba e que, se a gente souber, vai fazer com que a nossa relação com essa função, com esse aspecto espiritual, com essa missão espiritual que é ser mãe, ser pai, seja mais saudável para nós e para os nossos filhos. Porque sim, nossos filhos são nossos sintomas. Nossos filhos são resultado de como nós, principalmente nos seus primeiros meses, anos de vida, conseguimos ou não ajudar aquele indivíduo, aquele sujeito que acabou de chegar ao mundo, a fazer parte do mundo, a ir para o mundo. Não só a sobreviver no mundo, mas a de fato viver, com toda a sua potencialidade, com aquilo que ele é, de fato. E para isso, é lógico, quem me conhece sabe que eu acredito muito no poder transformador e esclarecedor dos livros. Então, eu vou trazer para essa jornada, né, posts nas minhas redes sociais, tá? No Instagram, todas vão estar aqui na descrição, no Instagram, no Facebook, né? Quando forem conteúdos que eu sinto que precisa ter mais profundidade e que eu posso contribuir de alguma forma, né? Vou trazer vídeos mais longos, e aí sim, vão estar aqui no YouTube, e também transformar em áudio para o meu podcast, que é o MairaCast. Tá? Nessa jornada, eu vou utilizar como corrimão, né, para produzir esse material, esse conteúdo para vocês, livros de diversas áreas, que de alguma forma podem contribuir para o nosso olhar integrado sobre sermos pais, sobre olhar para os nossos filhos de uma forma também completa, né? Então, aqui eu selecionei algumas obras que eu já tenho, né? São só algumas, né, que eu queria citar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia das fontes que eu vou utilizar para trazer o conteúdo que eu vou trazer, né, nesse quadro, né, dentro dos meus meios de comunicação virtual, chamado Meu Filho, Meu Sintoma. Com certeza, onde tudo começa, né, é com os pais, é com os parentais, é com aquele meio, aquele ambiente onde essa criança está. Por isso eu vou trazer muito o Winnicott, né? Que eu ainda estou estudando, é um psicanalista com um olhar muito acolhedor, né? Sobre como lidar com essa criança, como lidar com os nossos filhos, né? Então ele fala muito da influência do ambiente, né? Porque existe o mundo interno e o mundo externo, eles se conversam. Então, a forma que essa criança é acolhida, a forma que ela é amparada, o quanto isso é importante, né? E trazendo um olhar de Paulo Freire sobre a questão da educação, né? Porque uma criança, ela vem ao mundo para o mundo, não para os pais. Mas para que ela consiga trazer o melhor de si para esse mundo, ela precisa do amparo parental e ela também tem ali no ambiente escolar uma grande função social, né? Que vai poder ajudá-la a ter referenciais, inclusive, distintos daqueles que ela teve na sua casa, o que é muito saudável para a formação da ética desse sujeito. Porque dentro do seu âmbito familiar, muitas vezes a gente vê a formação ali muito da moral, das crenças daquela família, dos dogmas daquela família. E a escola é o primeiro lugar fora de casa, normalmente, onde essa criança vai ter a possibilidade de conhecer outros pontos de vista, outras realidades, de ser convidada a refletir, de ser convidada a construir conhecimento.
né? E, sem dúvida, um dos grandes educadores que a gente pode nomear aqui é o Paulo Freire. Então, com certeza, eu vou trazer algumas coisas, né? Pedindo ajuda, é lógico, para pessoas que eu conheço, que são extremamente competentes na área de educação e que conhecem a obra dele muito melhor que eu e que talvez a gente possa, inclusive, convidar para um bate-papo, né? Então, muitas possibilidades existem nessa iniciativa. A gente está só começando. Um outro livro que eu amo é esse daqui, que é o Banquete dos Deuses. É maravilhoso. Quero falar um pouco, em algum momento, também através desse conteúdo dos 4 temperamentos, que eu acho também extremamente relevante para que a gente compreenda que cada sujeito, né, tem as suas características e muitas a gente consegue enquadrar nesses 4 temperamentos. Não como algo concreto, como algo que eu preciso me fixar nisso, né, para gerar um julgamento, não, mas como um indicativo, algum caminho. Ajuda muito a lidar com as crianças quando a gente identifica os seus temperamentos. Para a gente entender que ela ser assim ou assado não é um problema, é uma característica. O módulo, né, negativo de chamar aquilo de defeito, de problema, é a visão do adulto, que muitas vezes está conversando com a criança ferida do adulto e com a sua intolerância em relação ao seu filho ser diferente, não ser um filho idealizado. E tudo isso eu vou trazer com calma nesses conteúdos, tá? Porque eu sei que isso não é tão óbvio para a grande maioria das pessoas que estão me ouvindo aqui agora. Esse livro, que é a biografia humana, da Laura Gutman, né, ela fala aqui, né, a maternidade e o encontro com a própria sombra. É um livro muito interessante, né? Existem algumas colocações dela que eu discordo um pouco, mas é uma coisa que pode variar de pessoa para pessoa que vai ler a obra, mas tem muita coisa riquíssima aqui, principalmente quando ela fala que a gente precisa compreender que o olhar de uma criança, a lente que se forma, normalmente vem da mãe. Então, são as narrativas da mãe que formam como essa criança vai enxergar o mundo. Então, é extremamente importante a gente compreender isso, né? O quanto esse papel materno é fundamental. E no início da vida da criança, o pai, ele é secundário. Qualquer pessoa que não seja mãe ou que não seja a pessoa que está ali como a figura materna é secundário. A mãe, o papel materno, a figura materna é a mais importante nos primeiros meses e anos de vida daquela criança. Por mais que a gente desejasse que não fosse, às vezes, por ser né, por esgotar muitas vezes, por trazer o esgotamento. Mas a realidade é que, sim, é o papel materno que é fundamental. Os outros são coadjuvantes. Sempre importantes, sempre relevantes, mas nunca comparado ao papel da figura materna, né? E nisso existe uma dádiva, mas também existe um peso muito grande, uma responsabilidade gigante na formação daquele ego, da estruturação básica daquele ego, que é como ele vai responder ao mundo, né? Tem esse livro que eu vou trazer algumas coisas que ele é maravilhoso, né? Que é Como Falar para Seu Filho Ouvir e Como Ouvir para Seu Filho Falar. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso. Vou trazer também algumas coisas sobre ele, tá? Esse livro aqui, provavelmente vai ser um dos que eu mais vou utilizar nas minhas postagens, tá? As postagens, elas podem ser só texto, algumas vão ter alguns vídeos curtos de 1 minuto, vai depender realmente do que eu sentir que precisa ser trazido ali, tá? E esse livro, ele é muito legal, né? É uma psicanalista, né? A Françoise adotou, e ela é incrível. E esse livro é maravilhoso, que é Quando os Filhos Precisam dos Pais. E ela traz aqui um jogo de perguntas e respostas, mas de uma forma simples, né? Numa linguagem simples, para que seja entendível para os pais, né? Então é uma obra assim maravilhosa. Vou trazer provavelmente alguma coisa desse livro, né, que é da constelação familiar, onde estão as moedas, que é muito bonito,
né? Constelação sempre trazendo esse olhar sistêmico, essa compreensão da importância da gente entender a posição de cada um naquele sistema familiar, compreender esses, como chama? Esses emaranhados que acontecem muitas vezes e que a gente precisa tomar consciência deles para que a gente compreenda se nós estamos na posição de pais, se o nosso filho está na posição de filho, ou se esses papéis estão invertidos e por que estão invertidos, né? Então, também vou trazer, né, a constelação sistêmica para explicar algumas dinâmicas aqui. Esse livro é muito legal, que é o Surpreendente Propósito da Raiva, né? Pra gente, esse livro é do Marshall Rosenberg, né? Muito conhecido dentro o pioneiro aí na comunicação não violenta. E esse livro eu achei ele muito legal, né? Um livro bem pequenininho, mas que fala sobre uma coisa muito importante, né? Dessa questão da gente compreender de onde vem a raiva, qual que é o seu propósito, para que a gente entenda o perigo de não legitimar a raiva como um sentimento, como uma emoção, na verdade, né? Como algo que precisa ser expresso por essa criança, né? Porque aquela raiva que eu não ponho para fora, ela me destrói por dentro, né? E um dia ela vai para fora, de alguma forma, né? Então, é um olhar muito importante, muito urgente, né? Para que essa raiva não se transforme em violência dessa criança quando ela for adulta, ou até antes. Vou falar um pouco sobre algumas coisas relacionadas ao ócio criativo, porque eu gosto muito dessa ideia de trazer para as nossas crianças, para os nossos filhos, esse espaço de ócio, né? Que eles eventualmente vão chamar de tédio, né? Mas que é fundamental, né? Que as nossas crianças, e nós também, sempre, tenhamos um tempo do ócio, né? O ócio não é fazer nada, né? O ócio é fazer algo diferente. É acordar ao invés de pôr o pé direito, pôr o pé esquerdo, né? O ócio é simplesmente a gente se propor a experimentar coisas novas e a deixar as crianças criarem, né? Crianças criam, né? Quando a gente cria algo, é a nossa criança criando, né? Então é muito importante que as crianças sejam educadas com o direito ao ócio. Eu acho que não pode ser uma obrigação o ócio, porque é um lugar de prazer, é um lugar de fazer o que eu estou com vontade, né? E simplesmente às vezes não fazer nada também, né? Vou trazer um pouco desse livro que também transformou muito o meu olhar para as mídias, assim, no sentido de, né, dos devices, né, dos eletrônicos, né, o quanto isso impacta no inconsciente dessas crianças, né, e como é importante a moderação. Não acredito nos extremismos, né, de não pode, não pode ver, não pode jogar. Acho que qualquer extremo, eu sempre repito, né, nos meus conteúdos e nas minhas falas, que qualquer extremo é nocivo, é veneno, mas é importante a gente entender, sim, o impacto, né, do excesso de eletrônicos, o impacto dos conteúdos não apropriados, né, e o adulto conseguir fazer essa mediação. O problema não é o acesso aos jogos, aos eletrônicos, aos filmes, às séries, mas é o adulto estar ali como mediador, né? Se tem mediação, tem uma grande chance de ser algo saudável, construtivo. Se não tem mediação, existe um grande risco, né? Então, isso é muito importante. E também vou trazer, né, a relação aí da psicanálise com os contos de fadas, né, em alguns posts também, porque é super interessante compreender, né, a psicanálise por detrás desses contos de fada, né? Então são esses os livros a princípio, né, que eu vou usar como base, né, para o conteúdo que vai ser gerado dentro dessa iniciativa, né, do meu filho, meu sintoma. E o primeiro vídeo que eu vou produzir, que eu vou deixar só aqui no YouTube, né, no canal do YouTube, vai ser um livro contando um
um vídeo, vai ser sem edição, tá, gente? Porque eu sou assim, eu não edito, né? Veio as falhas nossas, tudo junto. Esse livro, que é um livro que foi extremamente importante na minha infância, e que hoje, né, resgatando essa história, que na verdade eu sempre lembrei da história, sempre lembrei da imagem do pássaro, mas eu não lembrava o nome nem o autor. E eu nem tinha certeza se era na minha casa que ele existia, mas ele sempre existiu dentro de mim, né? De alguma forma, né, eu introjetei essa história e ela me guiou, né, no meu inconsciente. E é por isso que talvez eu tenha desenvolvido essa paixão por livros, né? Porque desde que eu sou pequenininha, né, são eles que me ancoram, são eles que ao mesmo tempo, né, eles me ancoram, mas eles também me dão asas, né? E agradeço a minha mãe sempre, que foi quem trouxe esse hábito da leitura e quem lia para nós, né? Então o livro é esse, que é A Menina e o Pássaro Encantado, né, do Rubem Alves, que está aqui. E eu consegui adquirir esse livro num sebo recentemente, porque eu não queria a edição atual, eu queria a edição da época que tinha lá em casa, que eu não sabia, minha mãe acabou lembrando que era lá em casa mesmo. E até a minha irmã, né, ela quando viu, falou, eu quero para minha filha. Então, eu acho que faz muito sentido, né, eu começar esse quadro, né, do meu filho, o meu sintoma, contando essa história para vocês num outro vídeo, né? Eu vou buscar fazer algo mais elaborado, trazendo as imagens ao mesmo tempo aqui, né, para que eu possa ir lendo e vocês poderem ver a imagem. E é isso, né? Então, todo dia eu vou fazer pelo menos uma postagem dentro desse quadro, tá? Que eu estou propondo aqui. Convido, né, a todos os pais, né, a participarem, a comentarem, a sugerirem temas, né? Se tiverem questões, né, pessoais, manda para mim no privado, tá? No link na bio vai ter também ali, tem o meu WhatsApp, tá? Então, vão ser postagens diárias, que vão acontecer provavelmente no final do dia, tá? Desses conteúdos. E eu vou colocar isso no meu Instagram, vai estar na descrição desse vídeo, no Facebook. E quando forem conteúdos que merecem, né, mais tempo de dedicação, provavelmente eu vou produzir vídeos que vão ficar no YouTube e que eu vou gerar os áudios para colocar no MairaCast, tá bom? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu espero que isso contribua de verdade, né? Para que nós, como pais, consigamos olhar não só para as nossas crianças, para os nossos filhos, mas compreender que esse trabalho começa em nós. E convido então também vocês para assistirem também todo dia às 7 horas da manhã, né, no meu Instagram e no YouTube ao vivo, né, a leitura de livros que eu estou trazendo, justamente para que a gente acesse esses conteúdos das nossas crianças internas, né, as nossas dores, os nossos traumas, para que a gente consiga, como adulto, perceber isso que habita em nós e que muitas vezes a gente projeta nos nossos filhos, gerando dor, gerando sofrimento neles, e muitas vezes fazendo aquilo que a gente sofreu quando fizeram com a gente, né? E conscientemente a gente não quer repetir, mas por não trazer para a consciência, a gente repete, né? Então, eu convido também a vocês fazerem parte, né, dessa leitura diária. Hoje a gente está lendo o livro do Amar e Ser Livre, que vai mais ou menos até o dia 15 de maio. Depois eu vou dar uma pausa nessas leituras matinais e o próximo livro vai ser A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, né? Porque nesse livro que eu estou lendo tem uma frase que foi onde eu pensei em trazer esse outro livro, que fala que a imperfeição, assim, que eu, na verdade, como que é que ela fala, gente? Espera que eu vou lembrar, né? Que a questão, assim, quando a gente nega a nossa imperfeição, né? É quando a gente começa
a ter problemas de se aceitar, né? A gente não se aceita porque a gente nega justamente aquilo que é imperfeito em nós. É mais ou menos essa frase, tá? Me deu um branco mesmo, é uma frase que eu falo o tempo inteiro e eu esqueci. Mas, enfim, fica o convite para que a gente realmente feche um ciclo, né, de cura, envolvendo pai, mãe, ou pais, mães, não importa, e os filhos. Para que a gente entenda que essa cura acontece de forma coletiva, integrada, mas com os adultos primeiro se apropriando de si mesmos, aceitando as suas próprias dores, traumas, sombras, características, imperfeições, e aí sim conseguirmos ser mães e pais mais presentes, adultos, né? Menos intolerantes com os nossos filhos, para que eles não continuem repetindo esse ciclo de sofrimento, para que eles sejam capazes de sentir o amor que vem de vocês e de levar esse amor para o mundo, porque é disso que a gente está precisando. O trabalho começa em nós. E os nossos filhos, eles são os nossos sintomas. Eles são aquilo que transborda. Então, que os nossos sintomas sejam dádivas, né? Que os nossos sintomas, que são os nossos filhos, possam, pelo menos, terem o direito de escrever uma nova história. Isso começa em como nós vamos atuar como pais. E a minha proposta aqui é justamente trazer esse quadro para poder fazer com que a gente olhe para isso agora, porque é urgente. É urgente. Tá bom? É isso. Um grande beijo. Sejam bem-vindos a esse quadro, né? E eu tô animada, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer, né? De conseguir trazer algo assim, embasado em literatura, embasado no que eu tenho de experiência, e sempre com um olhar muito empático, sem trazer julgamentos, né? Sem trazer nenhum alimento para intolerância. Não é disso que a gente precisa. Os pais também precisam ser acolhidos. E a minha proposta aqui é essa: acolher a todos os pais e mães que passarem por aqui. De verdade. É isso. Beijo grande e vamos lá, né? Hoje à noite já vai ter o primeiro conteúdo. Eu só não sei qual, mas eu tô pensando aqui. Porque essa ideia veio hoje assim, ó, num estalo. E eu estou nesse momento, né? Quando veio, eu sinto no coração e vou e faço, né? Ah, vai ser perfeito? O que é perfeito, né? Eu seria muito, como fala, não coerente, né? De trazer as falas que eu trago e as literaturas que eu trago, né? Principalmente o próximo livro, né? Que fala Coragem de Ser Imperfeito. Eu não seria coerente se eu esperasse estar tudo perfeito para ter uma ação que seja legítima, que seja de amor. Então é por isso que eu tô aqui, me jogando. Vem comigo quem tiver coragem. Um beijo grande, gente. E é isso. Tchau, tchau.